Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu me chamo Graziele Dani, sou autista nível 1 de suporte. E hoje eu vim contar pra vocês a história do meu dente, dos meus dentes, né? Então vamos lá. Quando eu nasci sem dente. Como todo mundo, né? E aí quando começaram a aparecer os primeiros dentinhos, é porque eu já tinha pensado e repensado essa fala muitas vezes, então... E aí começaram a nascer os primeiros dentinhos, e aqui na frente nasceu apenas ele é chamado incisivo central, nasceu apenas um, e não dois como de costume, né? E aí o tempo foi passando e tudo, eram dentinhos bonitinhos, nasceram todos os outros, mas aqui na frente só um, ao invés de dois. E aí passou o tempo, quando eu fiz mais ou menos uns 5 anos, a minha mãe me levou no dentista, né, pra ver se os meus dentes estavam, né, em algum lugar e se ia nascer quando tirasse esse. Se nasceriam 2 dentes. Eu vou deixar uma foto aqui pra mostrar pra vocês como que era com dente de leite. Eu acho que eu não tenho, mas eu tenho quando nasceu o dente permanente. E aí tirou o raio-x e o dentista falou, olha, não tem dente em lugar nenhum. Só tem um só mesmo. Vai tirar esse, quando nascer, vai nascer um só na frente. E todos os outros, né, que acompanham. E aí chegou a idade, né, de arrancar o dentinho, arrancou, nasceu umzinho só mesmo. E passou o tempo, né, assim, sempre fui sacaneada na escola por conta de ter um dente só na frente, né, todo mundo tem 2, então as pessoas acham, elas têm essa ideia de que se eu tenho, você também tem que ter, se eu sou, você também tem que ser, e hoje eu vejo que não é bem assim. Enfim, por exemplo, se eu tivesse se todo mundo tivesse um só e eu tivesse 2, eu teria que arrancar um pra ficar igual a todo mundo? Não. Mas enfim, todo e qualquer dentista que eu fui durante a minha vida quis dar um jeito, né? Mudar, modificar e fazer com que eu tivesse 2 dentes. E eu sempre dizendo não, porque todos eles me informavam isso antes do processo começar, né? E aí, roda pra cá, roda pra lá, eu tenho algumas alergias, né? Bastante rinite, desvio de septo e tudo que acompanha. E eu fui no otorrino falou, olha, você tá com o dedo cruzado, dormia com a boca aberta assim, ó. E o dentista falou, olha, o dentista na otorrino falou assim, olha, você precisa usar aparelho pra corrigir essa mordida cruzada e você conseguir dormir melhor, você respirar melhor, né, isso tá te atrapalhando, tá te causando problemas, e lá fui eu, né, botar o aparelho. Cheguei na dentista, ela decidiu que eu deveria ter 2 dentes, só que ela esqueceu de me avisar antes. E ela botou o aparelho e depois que o aparelho já estava na boca, ela falou, olha, o meu plano ortodôntico para você é transformar esse seu, que no caso eu tenho aqui, esse aqui, eu tinha do outro lado igualzinho, né, que é esse aqui. É transformar esse seu lateral num central. E aí eu falei, não quero. Mas o aparelho já tava na boca. E eu fiquei, caraca, mas como que vai ser isso? Aí ela, né, contorno da lábia, ela falou, não, porque todo mundo tem 2 e ter um dente só é como ter um olho na testa, e você tendo 2 vai ficar igual a todo mundo e tudo. Eu lembrei, né, da galerinha da escola que cantava dente só, dente só. E aí, uma coisa que nunca me incomodou, embora tivesse a zoação e tudo, né, a falta de respeito e bom senso dos colegas de escola,
era uma coisa que não me incomodava. Eram dentes perfeitos, eram dentes saudáveis, não tinha uma cárie, não tinha uma emenda, não tinha nada. E eu decidi aceitar a proposta dela, ao invés de mandar ela tirar a porcaria do aparelho ou seguir com um plano diferente. Aceitei realmente, ó. Minha gordida agora é certa. Eu tinha dentes cedendo aqui, que já tinham cedido assim bastante, então descendo porque eu tinha falha aqui, por medo de dentista na infância e tudo. E aí ela começou o processo mas ela não explicou como seria esse processo, eu também não perguntei, porque não sei porquê, mas perguntei. E os anos foram passando e passaram-se 6 anos. E ela conseguiu transformar, né? Era igualzinho a esse, eu vou deixar a foto aqui. Só que do lado de cá, né? Eu tinha 2 caninos, 2 laterais, mas só tinha um central. E aí ela falou assim, olha, nós chegamos ela foi, né, afasta pra cá, afasta pra lá, muita dor de dente que eu nunca tinha sentido na vida, né? Muita dificuldade, muito bracket quebrado, não sei se é assim que fala bracket, mas tudo bem. E é isso. E aí passaram-se 6 anos, ela emendou aqui uma resina igual a cara dela. Não, igual a cara dela não, foi pior, porque até que ela é bonita. Emendou aqui uma resina menor do que esse dente, porque o meu dente é enorme, né? Emendou uma resina e pronto. Tá pronto o seu dente. Ela já tinha comido meu dente. Não, antes dela emendar essa resina, eu quis voltar atrás e não fazer. Mas eu fiquei assim, cara, já não tinha como voltar atrás mais, porque ela já tinha chegado toda a minha arcada dentária pro lado. Então, não tinha mais o que fazer. Tinha que aceitar o que o destino tinha, o que eu disse sim lá no começo, né? E aí, ela botou a resina, né? Mal feita. Ficou uma merda. Ficou horrível. Ficou péssimo. Mas fui eu que disse que podia, né? Então, eu tinha que aceitar. E aí, muito insatisfeita, principalmente porque ela disse que o meu sorriso ficaria igual ao de todo mundo, mas não ficou. Eu queria dentes no meio. E aí, ela deu várias coisas que ela deveria ter me explicado lá no começo. Que o meu nariz, embora aqui, né, nesse filtro aqui não pareça, o meu nariz era torto e que eu precisaria fazer fisioterapia da boca para poder sorrir, né, e acompanhar com os dentes do jeito que eles estavam agora, e que o meu nariz era torto, só com cirurgia, mas que eu tinha que dar um passo de cada vez e que não teria jeito, ou seja, os meus dentes não ficariam no meio certinho. E isso me deixou, assim, extremamente chateada, porque eu sou autista e perfeccionista e insuportável, e eu queria os dentes iguais de um lado e do outro. Então isso passou a me incomodar muito mais do que o meu dente ser um só no meio, porque eu nasci assim, foi Deus que me fez assim. Então, pra mim, não tinha problema. E eles eram iguais dos lados, então, tudo certo. E aquele dente menor e tal. E aí, eu fui fazer o quê? Eu fui atrás de lentes de contato. Na verdade, eu fui atrás de um dentista, né, com a capacidade de fazer aí uma coisa um pouco melhor do que tinha sido entregue, né? Depois de 6 anos de aparelho, 6 anos, tá? Gostaria de deixar claro. E resinas mal feitas. Ele fez esse dente aqui, né? Acabou tendo que fazer esse aqui para corrigir o tamanho, porque como esse aqui, ele era muito largo, então precisava mexer nesse aqui para que ficasse, né, assim, não ficasse tão diferente um do outro, né? E esse aqui continuou com a resina mal feita, porque ele falou que não era uma boa mexer e tal. Hoje eu já entendi por quê. Mas na época eu não entendi, falei, poxa, por que não mexe logo e não faz e tal? E essa resina no meu dente, e depois de 2 anos a resina quebrou no meio da, né?
E eu fiquei sem dente no meio da rua. Eu tinha dentes perfeitos e eu fiquei sem dente porque eu decidi ser igual a todo mundo. E aí eu procurei novamente o dentista e por apenas R$ 1.650 eu fiz esse dente aqui, né? Então, assim, mais ou menos eu gastei o valor de um carro com aparelho, com esses 2 dentes aqui, que foram mais baratos na época, com esse aqui. Eu tenho medo de morder coisas muito duras. Eu tenho medo do meu dente cair no meio da rua. Então, e aí o resultado final é esse aqui, né? Não tá igual, mas tá o melhor que poderia ser, né? Não tá ruim também. Dizer assim, ficou não, ficou bom, né? Eu gostei, né? Se eu pudesse voltar no tempo, teria feito tudo diferente. E a lição que fica é: cuidem do dente de vocês, escovem, vão no dentista, mas a menos que isso incomode vocês de alguma forma, não mude nada em vocês, porque para ficar igual às outras pessoas, para ficar igual a todo mundo. Não é porque é diferente, não é porque alguma coisa é diferente que tem que ser modificada. Não necessariamente por ser diferente tem que ser modificado. Isso me causou, assim, muito sofrimento. Psicologicamente, porque eu ria, eu passei a ter vergonha de rir. Eu comecei a botar, na época que era resina, né, e ele era menor, eu comecei a botar a mão assim, porque eu não queria que ninguém prestasse atenção. E assim, me causou um certo sofrimento. Então, assim, a dica que eu dou é: não mudem nada em vocês se vocês não estão incomodados com isso, porque você precisa ficar igual a fulano ou beltrano. Façam sim. Se vocês quiserem, tiverem vontade de fazer alguma coisa, porque aquilo ali é um sonho ou porque aquilo ali incomoda você de alguma forma. É isso, pessoal. Essa é a história do meu dente. Tenho várias histórias. Tchau, tchau e até a próxima.